Olá, bom dia. Você já foi vítima de algum golpe? Golpe de boleto, golpe de PVA, golpe de tudo quanto é tipo, uma fraude qualquer. Você já passou por ela? Pois é, se ainda não, parabéns, porque quem passou sabe o perrengue que é se livrar de uma coisa dessa. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o juiz Alexandre Abreu, que é titular do Juizado Especial Civil de Relações de Consumo. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos acompanham. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar de fraude? Eu sei que não é uma coisa muito boa para o café da manhã, né? Mas vamos falar. A gente vê falar em tanto tipo de fraude que às vezes a gente fica até confuso sobre qual é o novo, qual é o velho, porque vem tanto novo ao mesmo tempo. Tem algum que está na moda agora, que chegou agora? Bom, eu diria que a fraude mais utilizada hoje está associada ao acesso ao banco pela internet, em especial pelo telefone celular. A possibilidade das pessoas se apropriarem dos telefones, em especial com um telefone aberto para uso, porque muitos telefones têm chave que fecham para uso. Então, hoje, o telefone aberto para uso é um canal de acesso a contas bancárias. E esse canal de acesso tem permitido, com uma aparência de que aquele que está usando o acesso é o titular da conta, a fazer movimentações bancárias. Então, esse é um novo modelo e há uma boa discussão sobre responsabilidades nesses casos. Se é do proprietário do telefone que descuidou e permitiu ou possibilitou o roubo, ou se a instituição financeira teria mecanismos de proteger evitar, né, o consumidor desses golpes. Pois é, isso é muito, acho que isso gera muita discussão. Quem é o responsável nesse caso? Foi a gente que não se protegeu? Eu já fui vítima várias vezes, por exemplo, de clonagem do meu cartão através do celular, essa coisa toda. Mas aí a gente fica pensando, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei aberto? O que foi que eu não protegi? Aí quando você liga para o banco, a responsabilidade é sua. Eu já tive coisas assim, a responsabilidade é sua porque foi de livre, por exemplo, o Pix. Ele é de livre e espontânea vontade. Depois que você faz, já era. Pois é. Então, o que acontece com a tecnologia? A tecnologia é sempre uma chegada bem-vinda, é uma facilitação e, claro, toda facilidade traz vulnerabilidade, traz riscos. E aí nós precisamos desenvolver ferramentas de proteção dos riscos. O que a justiça tem entendido sobre esses casos? Existe um conceito que é o conceito do movimento rotineiro, o movimento típico na conta bancária. Ou seja, eu tenho um filho que mora fora do Maranhão, mandar dinheiro para meu filho é algo rotineiro. Isso. Eu tenho minhas contas para as quais eu faço pagamento rotineiro. Quando há uma movimentação chamada atípica, fora da rotina, as instituições às vezes ligam a antena e ligam para você. Olha, essa movimentação aqui é sua, ou às vezes até bloqueia. Então, essa ferramenta de proteção das movimentações atípicas começou a ser entendida pelo Poder Judiciário como uma ferramenta de proteção do consumidor que tem a internet como acesso aos bancos, como instrumento de garantia de proteção, de ressarcimento. Então vamos imaginar um caso que eu tive lá no 5º Juizado. Uma senhora teve roubado o celular e como era uma pessoa simples, era um pacote que vinha celular, vinha identidade e a senha de acesso, porque essas pessoas sempre guardam a senha junto. Pois é. Então, aí quem se apropriou, ela conseguiu falar com a gerência do banco. Olha só a burocracia que criaram. Quando ela foi falar com a gerência do banco, chegaram e pediram a sua identidade para bloquear a conta. Ela disse, mas foi roubada. Então, não bloquearam. Não pode. Não pode. Sem identidade eu não posso bloquear a sua conta. Pois é. E aí fizeram 4 movimentações atípicas. Geraram para essa pessoa um prejuízo significativo, para o qual a melhor recomendação que o banco deu a ela foi tirar um empréstimo para saldar o cheque especial, para poder não sofrer um prejuízo maior. Então, uma pessoa inocente, é uma senhora
simples, de conhecimento muito corriqueiro, que é uma grande maioria da população brasileira, que foi colocada não só no prejuízo financeiro, como num induzimento de uma situação melhorada que, na verdade, piorou. Então, quando chega a justiça tem uma visão, já uma decisão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que as movimentações atípicas, ou seja, aquelas movimentações de banco que não são comuns você praticar, elas são consideradas como movimentações que mereciam proteção do banco. E se o banco não protegeu, você não pode ser cobrada por essas movimentações. Nesse caso, vamos pegar essa senhorinha como exemplo. Nesse caso, só vale essa proteção ou a reclamação da proteção que não foi feita se ela fez um aviso, se ela avisou a instituição de que tinha sido roubada? É só a partir daí, porque diz assim, você tem que avisar o banco logo imediatamente. Às vezes você nem percebe que foi roubado. Quando você vê, já é a movimentação. Você não percebe que seu cartão foi clonado, você não percebe essas coisas. Quando você vê, a coisa já se consumou. Você não avisou o banco, por que você ia avisar que você iria ser roubado? Então, para você ver uma ideia da extensão disso, isso também seria válido até para aqueles famosos sequestros relâmpagos, em que você está fazendo não porque quer, mas porque está sendo coagido. E é você que está fazendo, é você né? que está fazendo, mas não porque deseja. A situação não é desejável. Não é desejável. Então, a grande chave dessa questão é a movimentação atípica. É quando eu pego, por exemplo, como no caso desta senhora, em que foram feitos 4 PIX para pessoas totalmente externas à fora rotina daquele círculo rotineiro dela, pessoas residentes em outras localidades do Brasil e, ao mesmo tempo, em um horário também que não é usual dela. Todas essas movimentações foram antes das 7 horas da manhã. Então, esse conjunto de circunstâncias permite que uma instituição estruturada, como são os bancos, que tem uma capacidade de informação, de domínio de movimentações bancárias, de análise do comportamento do seu cliente, de forma até com o uso do que hoje é chamado de inteligência artificial, pode proteger. A gente não, porque às vezes, como você mesma mencionou, foi furtado e a pessoa nem sabe que está usando. Exatamente. Então, essa questão está para nós, do Poder Judiciário, com uma certa consolidação de proteção. O que nós estamos assistindo, inclusive foi muito comemorado recentemente, Elda, foi a notícia de que um aplicativo disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e construído esse aplicativo com o apoio da Federação dos Bancos do Brasil, a FEBRABAN, esse aplicativo bloqueia o aparelho celular. Então, se eu tenho um aparelho celular furtado, eu tenho esse aplicativo nesse aparelho. É o celular seguro, é isso? É o celular seguro. Eu tenho esse aplicativo no aparelho e por outro aparelho eu aciono no meu essa proteção. Ele fecha meu celular para qualquer movimento. E aí a pessoa que tomou o celular não vai conseguir fazer essas movimentações bancárias. Graças a Deus. Mas ainda insistimos. Existe o sequestro relâmpago e existe o furto não percebido. Ou seja, mesmo que eu tenha essa ferramenta, eu posso ter feito a movimentação involuntariamente ou sem saber que meu telefone tinha sido tomado. Então, isso não tira dos bancos a responsabilidade pelo controle dessas movimentações atípicas. E antes de eu passar para outras modalidades, deixa eu lhe perguntar, é fácil a gente reclamar depois, por exemplo, ir lá no juizado e dizer, olha, doutor Alexandre, é o seguinte, eu tive isso, para resolver. Isso é um processo, vamos dizer, de fácil acesso para toda a população, inclusive para essa senhorinha? Pois é, como que essa senhorinha resolveu o caso dela lá no 5º juizado, e isso é acessível em qualquer juizado. Nos juizados nós temos um espaço de cidadania. Esse espaço de cidadania é o espaço em que o cidadão chega, toma conhecimento dos direitos que possui após o relato dos fatos, e ele,
até o limite de 20 salários mínimos, conforme a lei dos juizados especiais, pode pedir imediatamente uma ação da justiça para protegê-lo. E nessa ação, em especial para esta senhora, foi conferido não só o direito de entrar na justiça, como uma determinação judicial para suspender esse empréstimo que ela teve que tirar por conta do dinheiro que tomaram da conta dela. Isso foi uma fé do banco, né? Eu vou lhe ser sincero, eu acho que a gente está amadurecendo essa questão de boa fé. Eu concordo com você que eu o digo banco... logo que é má fé. O senhor está mais polido, o senhor tem que vai amadurecer. Eu já digo que é má fé e logo depois eu chamo logo o intervalo para não me alongar mais nesse comentário. A gente vai tomar água, vai tomar café, mas a gente volta para continuar alertando você sobre esses golpes e essas novas modalidades que aparecem da noite para o dia, a gente fica perdido sem saber o que fazer. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta, estou conversando aqui com o juiz Alexandre Abreu sobre essas relações de consumo e as possibilidades de fraude, as fraudes reais. A gente estava falando nessa má-fé do banco, depois eu volto para lá, que esse é um assunto que me deixa meio... com relação a boletos, assim, por exemplo, tem um golpe novo do IPVA? Tem? Então, mais uma vez a tecnologia se transformou numa ferramenta que de facilitação virou um prejuízo. Eu sempre que tenho oportunidade lembro de Freud. Freud, no livro O Mal-Estar da Civilização, ele diz que são inconciliáveis liberdade e segurança. No momento em que você amplia a liberdade, a forma de acesso aos serviços, você perde na segurança. E é exatamente... Aumenta uma, automaticamente a outra diminui. É isso, né? Tá. E aí o que a gente está vivendo? Por exemplo, hoje a gente tem, inclusive por estímulo das empresas, sob o argumento até mesmo de preservação ao meio ambiente, a sugestão de trocar os boletos físicos pelos digitais. Sim, sim. Isso significa para as empresas redução de papel, redução de impressão e redução de correios. Então, é um ganho para a empresa. Ganho, sim. Tranquilo. Mas, para o cliente, há eventual prejuízo. Quando isso ocorre? Bom, quem vai fazer a fraude faz hoje com uma especialidade. E eu assisti a um vídeo, uma pessoa foi entrar com uma ação também no 5º Juizado, também sem precisar de advogado, e ele foi orientado a trazer no processo um vídeo mostrando como o golpe funciona. E eu assisti ao vídeo e é fantástico. Elda, é assim, e esse vídeo, essa fraude foi contra a Equatorial Energia. Você pega no Google, abre Equatorial Energia boleto. E a primeira página que aparece, e quem não está acostumado a usar a internet certamente não percebe, não vai perceber, né? É um nome, Equatorial Boleto Patrocinado. Ou seja, é um canal que tem cara de autêntico. A gente pensa, é o oficial, é o da Equatorial. É oficial. E quando você clica nele, a imagem que aparece de um boleto é muito semelhante à imagem do boleto na internet. Mais ainda, olha só, esse site falso, ele faz a mesma exigência que o site original. Ou seja, ele pede que você digite data de nascimento e pede que digite o CPF. Na hora que você digita isso, ele tem um dispositivo eletrônico que pega o que você digitou na página dele, lança para a página da Equatorial, vê qual é o valor real do que você deveria pagar para a Equatorial, traz para a página dele, ou seja, além de toda a aparência, o valor ali lançado é igual, ou seja, você não tem nenhuma razão de duvidar. Agora, na hora que você passa o boleto, na hora que você passa o código de barra,
o destinatário Não não é é a Equatorial. Equatorial Energia. Às vezes é Equatorial Cobrança, Equatorial em sua casa, até o nome isso, eu ia dizer, o nome que eles faz usam, um linkzinho com o nome para confundir. as pessoas. Então, o que nós estamos observando aqui? Nós estamos observando, primeiro, que há, na prática deste golpe, um acesso a meus dados na empresa original. Sim, Então, isso é uma vulnerabilidade permitida pela empresa. Segundo, a aparência que eles trazem é uma aparência que confunde a gente. Terceiro, existem mecanismos de preferência de visualização. Quando eu faço uma busca na internet, existe um patrocínio, existe uma forma de eu conseguir colocar que minha página seja a primeira a ser utilizada. Então, a empresa autêntica deve buscar essa ferramenta para que na hora que eu clique Equatorial, aqui apareça, seja a empresa efetiva que eu estou devendo. E terceira situação que é muito importante. Está na hora das empresas que recebem valores por esse meio dialogarem com as instituições bancárias. Porque eu não vou conseguir fazer isso, mas eles conseguem. O que eu estou me referindo? É que na hora que eu confirmar o valor, o banco pergunta para mim, esse pagamento é para a Equatorial Energia? Sim. Aí você confirma e aí você tem a certeza que pagou para a pessoa certa. Então, são ferramentas de tecnologia. A tecnologia abre espaço para a gente ser vítima, mas a tecnologia pode ser utilizada para proteger contra esses ataques. Então, a gente não vai conseguir individualmente. É verdade. Mas eles podem se articular para trabalhar uma proteção ao consumidor. Tá? Olha, tá tão complicado que eu até esqueci de tomar café. Eu vou tomar café para continuar, viu? Mas nesses casos, por exemplo, assim, já se sabe o caminho que se pode percorrer para chegar a um grau de proteção. Quem vai cobrar isso deles? Então, olha só. O que nossa experiência apontou nesse caso da Equatorial? A pessoa fez 3 pagamentos por esse método e 3 pagamentos não recebidos. A Equatorial foi lá para suspender o fornecimento de energia. A falta de um diálogo foi muito bem observado nessa circunstância. Quem foi fazer a suspensão da energia, o corte da energia, não chegou a confirmar a ocorrência do pagamento fraudado. E aí a vítima... Mas só um adendo, ele não tinha como confirmar o pagamento fraudado, né? Se o usuário apresenta os boletos de pagamento, aí ele poderia ver que houve pagamentos fraudados. Mas, continuando, a pessoa foi até nós, no 5º juizado, e nós demos a ela uma medida de proteção antecipada. Qual foi? O restabelecimento do fornecimento da energia. Sim. Por uma relação de boa vivência com a Equatorial, inclusive eu liguei para a Equatorial, dizendo que nós tínhamos recebido esse caso, alertando que nossa posição seria pela religação da energia, mas com um detalhe, nós não estávamos concluindo ali quem era culpado. Sim. Então, se é identificada a responsabilidade do credor pelo não proteção de dados do consumidor e, por isso, a possibilidade da fraude, então não se cobra. Se houve por parte do consumidor despreocupação excessiva em não observar que o pagamento era autêntico,
aí a responsabilidade é do consumidor. Mas seja um, seja outro, o que nós precisamos entender é que esse consumidor, que antes tinha a sua conta, a sua conta geral, a sua despesa geral contabilizada no seu ganho, de repente não vai ter condição de pagar tudo de uma vez só. Isso. Então, o destino final do processo, se não é culpa do consumidor, ele não pode ser cobrado por essa dívida. Se o consumidor foi descuidado, a gente está pedindo que as empresas negociem o parcelamento dessa dívida, porque não vai dar para pagar integral. Então, seja por um caminho ou seja por outro, há uma chance do consumidor encontrar uma resposta melhor do que a cobrança integral de uma dívida para o qual ele tentou pagar. Infelizmente, foi induzido em erro. Doutor Alexandre, para resolver uma situação como essa, ou qualquer uma que seja desse gênero, ele precisa necessariamente de um advogado para chegar lá no quinto juizado, pedir uma ação, pedir uma proteção, pedir um auxílio para resolver um problema que, por exemplo, ele não está conseguindo. Ele foi na Equatorial, não deu certo, eu já estou sendo aqui bem... vamos dizer, eu estou só falando hipoteticamente, gente. Foi na Equatorial, não conseguiu resolver e tal e tal. Ele precisa de ajuda, ele precisa de proteção, ele não está conseguindo resolver sozinho. Aí ele vai para o quinto juizado de relação de consumo. Ele vai precisar necessariamente de um advogado para garantir que esses direitos sejam respeitados e restabelecido todas essas coisas que ele está perdendo por conta dessa fraude? Importante essa pergunta, Elda, porque a gente tem um estudo já antigo, de 1970, 80, sobre acesso à justiça. E nessa discussão de acesso à justiça, quando se falou em pequenas causas, ou seja, causas de pequeno valor, uma das grandes questões foi como conseguir dar direito ao cidadão se o valor do direito dele é tão pequeno que para o advogado pode não ser interessante patrocinar. Isso, exatamente. Então, imagine, eu estou brigando por R$100. Eu vou dar quanto para o advogado em R$100? Por R$100, não vai ficar devendo. Então, a gente tem que prestigiar o trabalho do advogado, inquestionavelmente. Sim. Mas não pode, por isso, se eu não encontrar um advogado que queira patrocinar minha causa, deixar da pessoa de não ter direitos. Então, pensando nessas circunstâncias, é possível entrar com ação sem advogado. A pergunta que se faz logo em seguida é, mas sem advogado, eu não vou sair prejudicado? Eu ia fazer essa pergunta. Deixa eu fazer sem advogado, eu vou sair prejudicado. Isso é fato. Olha só, quando nós temos um bom debate jurídico, é importante que o advogado profissional técnico venha em seu socorro. Mas em muitas relações de consumo, nós temos que entender que o problema se originou num contrato. O contrato foi feito sem advogado. Segundo, nós temos uma repetição de demandas ocorrendo em contínuas vezes, e sobre as quais o judiciário já fixou posição, ou seja, o resultado final daquele problema já está definido. Caso clássico, inclusão do meu nome no cadastro de inadimplente indevidamente de conta paga. A justiça já tem certeza sobre a responsabilidade disso e já tem certeza do valor de indenização para essa situação. Então, na verdade, esse caminho já foi trilhado. Já foi trilhado. Já está estabelecido. Então, causas novas que chegam entram pelo mesmo caminho e vão ter resultados assemelhados. Então, nós não observamos, em primeiro momento, que essas causas tragam para as pessoas que estão sem assistência de advogado prejuízo na garantia de seus direitos. Insisto, são demandas reiteradas, demandas com posicionamentos já fixados, em que os juízes acompanham as decisões dos tribunais superiores e aquela proteção já está objetivada. Então, não haverá, por esta razão, e essa é uma questão muito importante. Primeiro, a oportunidade da pessoa reclamar quando, eventualmente, o advogado não tem interesse numa causa de pequeno valor. E segundo, a garantia de que, como se trata de casos repetidos, a solução já é indicada. Então, não vai ter prejuízo maior.
Olha, doutor Alexandre, o produtor está dizendo que meu tempo acabou, mas a gente vai ter que voltar aqui, porque ficou muita coisa fora da nossa conversa. A gente não falou em cidadania digital, cidadania financeira, não falamos do Pix, que está tão na moda e que por isso tem tanta fraude. Vamos falar mais disso numa outra oportunidade, topa? Não tenha dúvida, estamos aqui para atender, né? E sei que este é o intuito do programa, a nossa sociedade nas suas dúvidas em fatores e direitos que são muito importantes. Pois então, sinta-se sempre convidado, a casa é nossa, volte quando quiser e eu estaria aqui sempre esperando com um cafezinho quente para a gente conversar. Muito obrigado. Bom dia para o senhor, obrigado por ter vindo aqui compartilhar todas essas informações com a gente. Obrigado a você que está do outro lado nos assistindo, que já sabe que eu estou te esperando aqui todo dia, às 9 horas da manhã, com muita informação dessa que serve para todo mundo, é de interesse geral, com café quentinho sempre, né, gente? Tchau e até a próxima.